exatamente a sua palavra. E queremos chamar o nosso irmão Mateus Omena, que estará trazendo a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. A graça e a paz, irmãos. Amém. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Texto que nós já lemos nessa noite. Josué capítulo 1, versículo 10. Sei que o texto já foi lido, mas vamos fazer mais uma vez essa leitura para podermos meditar nessa noite naquilo que a palavra do Senhor tem a nos comunicar. Josué capítulo 1, versículo 10. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhe deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhe dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança desse lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, que esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Vamos orar? Baixa a tua cabeça. Vamos pedir a direção do Espírito Santo para que Ele ilumine a nossa mente e nosso coração nessa noite. Pai, aqui estamos diante da Tua santa e sagrada palavra, Senhor. Nós rogamos que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento nessa noite para aquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados e fortalecidos pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. No nome do Teu Filho Jesus, amém. Bom, algumas semanas atrás, acho que deve ter sido isso, algumas semanas atrás, não, aliás, mês passado, né, a gente está em setembro, os embaixadores, juniores fizeram aqui uma exposição de arte e literatura, em que eles expuseram aqui algumas obras de ficção fantástica, de fantasia, contando aquelas histórias em que algum personagem sai numa aventura e encontra um caminho cheio de perigos, cheios de desafios, cheios de histórias para contar. Dentro desses clássicos da literatura, temos um clássico muito conhecido que é O Peregrino. Esse livro ele foi lido por todo mundo, né, escrito pelo pastor batista puritano chamado John Bunyan, que conta a história de um personagem chamado Cristão. Creio que alguns de vocês já devem saber, outros não. Cristão ele embarca numa jornada repleta de desafios, tentações, frustrações e vitórias espirituais. Cristão ele segue como um peregrino rumo à cidade celestial. Bunyan, ele nesse livro do Peregrino, ele conta de maneira fantástica ali, maestral, como é a nossa caminhada como um cristão aqui nessa terra.
todos nós aqui vivemos e andamos numa espécie de peregrinação rumo à Nova Jerusalém, rumo a Jerusalém celestial. O apóstolo Pedro, ele vai nos chamar de peregrinos e estrangeiros nessa terra. E na história do peregrino, nós vemos todas as lutas e dificuldades que aquele homem cristão, ele enfrenta, peregrinando, caminhando rumo à Nova Jerusalém, a cidade celestial. E nesse tempo em que ele está caminhando, ele não somente se depara com alguns desafios, mas ele também se depara com pessoas que aparecem para atrapalhar a sua caminhada, para ajudar a sua caminhada, para fortalecer, para ajudá-lo a carregar o seu peso e o seu fardo rumo à cidade celestial. Com essa alegoria, o John Bunyan, ele mostra para nós que a nossa vida, ela é uma jornada. Que na nossa vida nós vamos encontrar desafios, vamos encontrar pessoas que vão nos ajudar, vamos encontrar pessoas que irão nos atrapalhar, vamos encontrar diversas dificuldades. E o que é que essa história do peregrino, ela tem a ver com esse momento aqui na história do povo de Israel? Israel aqui às margens do Jordão, às vésperas de atravessar o rio para chegar à tão sonhada Canaã, a tão sonhada terra prometida. Assim como os israelitas aqui aprenderam algumas lições nisso aqui que Deus fez eles passarem, nós também podemos extrair algumas lições poderosas que podem nos auxiliar na nossa caminhada de fé aqui na terra, enquanto aguardamos a Nova Jerusalém chegar. Quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós vemos que o maior desafio que nós cristãos enfrentamos é justamente viver neste mundo como autênticos seguidores e discípulos de Cristo. Recentemente nós tivemos uma série de mensagens sobre seguindo os passos de Jesus. E nisso nós vimos os desafios que nós, como cristãos, temos que superar para vivermos seguindo os passos de Jesus como seus seguidores. As dificuldades que nós enfrentamos ao vivermos uma vida de acordo com a Bíblia são muitas. Veja, nós precisamos lutar contra um mundo hostil. Cada vez mais o mundo vem despertando um ódio e uma hostilidade à igreja, aos cristãos. Eu digo sempre isso, não pense que o mundo ama a igreja, o mundo odeia a igreja. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo odeia estas verdades que nós temos como sagradas. E nós precisamos ter que lidar com esse mundo hostil. Um mundo mergulhado na incredulidade. Um mundo mergulhado no materialismo. Um mundo mergulhado cada vez mais na perversão moral. Um mundo mergulhado cada vez mais em valores morais contrários àquilo que nós temos como sagrado, aquilo que nós temos como a verdade de Deus. Além disso, além desse inimigo que é o mundo, nós também temos que enfrentar, segundo a Bíblia, os seres espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 2, vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais nas regiões celestes. Ou seja, nós estamos cercados de anjos caídos, demônios nos atacam, nos tentam, procuram nos desviar da verdade. Isso é uma realidade que precisamos ter na nossa mente e entender. Satanás e suas hostes malignas lutam para nos tirar do caminho, lutam para nos fazer cair em tentação. Pedro vai dizer que ele fica como um leão buscando a quem possa tragar. Mas como se não bastasse esses dois inimigos, o mundo, o diabo, nós também precisamos lidar com as nossas próprias fraquezas. Nós precisamos lidar também com o inimigo dentro do nosso coração. Nós temos as nossas fraquezas e pecados, porque somos ainda pecadores, salvos pela graça, mas pecadores. Medo, desânimo, desesperança, aflição, angústia, várias outras coisas. Precisamos lutar dentro do nosso coração e da nossa mente, e essas coisas podem chegar até mesmo a nos paralisar, a nos travar nessa caminhada. E aí vem a pergunta: como
conseguir caminhar uma vida cristã em meio a um campo minado como é o mundo. Temos que lutar com o mundo, temos que lutar contra o diabo, temos que lutar contra a carne. E aí nós olhamos para a Escritura. A Bíblia, ela nos foi dada para ser um manual nessa nossa jornada de peregrinação rumo a Jerusalém celestial. Todos os livros da Bíblia estão aqui para nos instruir, para nos ensinar a como caminhar, a como viver aqui, de uma forma que glorifique e agrade a Deus. E o livro de Josué, ele não é nenhuma exceção. Ele faz parte dessa revelação total que é a Bíblia. O livro de Josué, só para a gente se situar no contexto dele, ele vai contar como Deus cumpriu as promessas que ele havia feito a Abraão. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 12, 15 e 17, você vai ver que Deus fez uma promessa a Abraão. Promessa de que a terra seria abençoada pela descendência dele, que ele teria uma terra para o descanso. Então a narrativa aqui de Josué, ela mostra que Deus, como Deus foi conduzindo o povo de Israel e o exército de Israel a entrar na tão sonhada terra de Canaã. E aqui em Josué nós temos esse momento em que Josué, agora substituindo Moisés, que havia morrido, assume a liderança do povo para alcançar este objetivo de entrar na tão sonhada terra prometida. Este é o alvo do livro: as investidas militares do povo de Israel conquistando a terra de Canaã, terra este que eles entrariam ali como peregrinos. E quando nós lemos o texto aqui da nossa meditação, Josué 1:10, nós vamos ver os preparativos de Josué junto com o povo de Israel para atravessar o Rio Jordão e assim entrar na terra prometida. Veja, meus irmãos, o povo de Israel passou 40 anos peregrinando no deserto, e aí finalmente eles chegam às margens do Jordão, e do outro lado do rio estava a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes. Só que parecia fácil. Depois de tanto tempo, agora nós estamos, vamos dizer assim, a um passo ou a um rio de chegarmos à terra prometida. Parecia fácil, mas do ponto de vista humano, aquela travessia do Rio Jordão era praticamente impossível. Assim como era impossível o povo de Israel fugir dos egípcios lá no Mar Vermelho, aqui também havia uma impossibilidade. Segundo alguns especialistas, estima-se que naquele exato momento haviam cerca de 1 milhão de pessoas ali entre os judeus. Era muita gente para Moisés tomar conta, não era? Além disso, o Rio Jordão era um rio que ele é largo e profundo. Não era um rio fácil de se atravessar. Você não atravessava ele a nado com total facilidade. Não havia parte rasa no rio para que eles pudessem atravessar. E havia um outro agravante. Segundo Josué, capítulo 3, versículo 15, estava na época das cheias. Ou seja, o rio ele estava cheio, era a época da colheita. Então as águas do Jordão cobriam as margens dele, tornando assim a travessia cada vez mais difícil e impossível. Atravessar um rio assim era humanamente impossível. Não havia tecnologia para eles construírem balsas ou um transatlântico para atravessar 1 milhão de pessoas. Mesmo se fosse um navio gigante não daria para fazer isso. Imagina a logística toda, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não tinha como. Era praticamente impossível. A travessia, mas essa travessia, no entanto, ela era importante para fortalecer a fé do povo de Israel. Essa travessia significava vencer o primeiro obstáculo que eles tinham para poder conquistar a tão sonhada terra e deixar o deserto e o Egito totalmente para trás. Tratava-se ali de um sinal que Deus estaria e está de fato
ao lado do seu povo, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. Então, neste capítulo, nesse trecho aqui do capítulo 1 de Josué, nós testemunhamos o momento em que Josué assume a liderança do povo e assim confia na promessa do Senhor para atravessar aquele rio. E aí você deve estar se perguntando, mas o que esse texto pode ser aplicado na minha vida? O que esse texto tem a me dizer? O que esse texto ele tem a me comunicar? Qual é a relação desse texto com a questão da caminhada da fé cristã? Bom, precisamos entender que aquilo que acontece com Israel serve como exemplo para nós, serve como um padrão para nós, para que nós possamos encontrar nas Escrituras consolação, direcionamento e orientação e também esperança para aquilo que nós vamos enfrentar na nossa vida. Desse modo, essa travessia de Israel ao Jordão nos traz algumas lições, alguns princípios que podemos seguir nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém. E aqui podemos tirar algumas instruções de viagem. Quando a gente vai viajar, geralmente a gente sempre se programa, né? Vai ver qual é o melhor horário, qual é a melhor estrada, qual é a melhor rota, se tem combustível, se o carro está todo revisado. Então, precisamos de algumas instruções. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos de instruções de como devemos seguir. E a primeira instrução que Josué ele traz para o povo é para que tenhamos referenciais para nos inspirar e nos moldar. Olha comigo o versículo 10 e o versículo 11. Então Josué deu ordens aos chefes do povo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. A primeira instrução que a palavra do Senhor ela nos dá é que Josué aqui ele vai fortalecer a liderança do povo. Veja que os versículos 10 vão nos dizer exatamente isso daí. Havia uma estrutura de liderança que foi montada por Moisés. A princípio, no começo, quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés liderava o povo sozinho. Só que estava ficando muito pesado para Moisés liderar o povo sozinho. E aí ele segue a instrução do Senhor e do seu sogro, e aí ele divide essa carga com outros líderes, com outros chefes ali, formando ali, nomeando ali alguns auxiliares, formando uma equipe para ajudar a conduzir o povo. Essa equipe, ela foi mantida por Josué, que reconheceu e fortaleceu esses líderes ali. Então ele vai e ele delega ali essa autoridade a esses líderes, a esses homens, para que eles possam ajudar nessa missão de conduzir o povo. Deus deu aos israelitas, Josué, Moisés, vários outros homens, para orientar eles nessa caminhada e nessa peregrinação. Mas o que isso tem a ver conosco? Da mesma maneira como Deus fez aqui com o povo de Israel, Deus faz conosco também. Deus dá a nós pessoas para nos ajudar na nossa caminhada. Nós devemos olhar para aquelas pessoas que nos ajudam nessa caminhada espiritual e agradecer a Deus pela vida delas e nos inspirar na vida delas. É interessante que quando a gente olha lá o Novo Testamento, nas recomendações de Paulo, tanto a Timóteo quanto a Tito, uma das orientações que ele vai dar é que os mais velhos, eles sirvam de exemplo aos mais novos. Então os homens mais velhos, eles têm que ser aqueles que inspiram os mais novos a se manterem firmes na caminhada cristã. Da mesma maneira, as mulheres mais velhas, elas têm que inspirar as mais novas a se manterem firmes na caminhada cristã. Então, Deus ele nos dá pessoas
para que nós possamos nos apoiar, nós possamos buscar ajuda, pessoas que possam nos orientar, nos guiar. Paulo vai dizer que Deus deu à igreja pastores e mestres para poder conduzir o rebanho do Senhor nessa caminhada aí. De fato, essas pessoas muitas vezes são falhas, sem dúvida nenhuma. Elas vão falhar, elas vão pecar, mas são pessoas que temem ao Senhor, buscam o arrependimento, são cristãos experientes, são exemplos de vida que podem nos ajudar, nos inspirar confiança e nos orientar nessa caminhada aqui. Então Josué aqui ele orienta que estes homens possam servir de exemplo. Ele está dizendo: olha, passem pelo meio do arraial e lembrem o povo do que a gente vai fazer. Aconselhem, se tem alguém em dúvida, exorte. Se tem alguém com medo, encoraje. Você vai ver que uma das palavras que mais aparece, das citações que mais aparece aqui em Josué é ser forte e corajoso. Creio que aqueles homens, à medida que eles iam passando pelo arraial, eles iam dizendo: olha, seja forte e corajoso, daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Seja forte e corajoso, daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Olha, Josué mandou avisar: seja forte e corajoso, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Era isso que os líderes, os príncipes ali representavam naquela ocasião. Precisamos ter na nossa caminhada cristã referenciais, homens e mulheres que nos inspiram a sermos cristãos melhores. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, vai dizer: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregam a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes na fé. Veja que a exortação do autor de Hebreus é que nós devemos imitar na fé aquele que nos lideram debaixo do temor da palavra do Senhor, aquele que nos lideram debaixo da autoridade de Cristo. Era o que os líderes estavam falando ali. Nós precisamos ser imitadores da fé prática compartilhada por outros cristãos. É interessante que Paulo, de forma bem ousada, ele vai dizer: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos procurar por homens e mulheres que possam, assim como Paulo diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Precisamos buscar isso. Não só buscar um referencial, mas buscarmos ser um referencial para as pessoas. É bíblico nos inspirarmos em pessoas que têm uma fé firmada, que são maduras espiritualmente, que já passaram por diversas adversidades espirituais e superaram pela graça do Senhor. Nós podemos aprender com o exemplo delas. Se você pegar a bibliografia dos heróis da igreja, você vai ver muitos homens a se inspirar, muitos homens cuja vida é um exemplo. Vá ler a biografia dos antigos puritanos, dos mártires da igreja primitiva. Homens, conforme o livro de Hebreus vai dizer, que não eram dignos de pisar aqui na terra. Só que qual é o nosso problema? Muitas vezes na caminhada nós desanimamos, nós afundamos, nos afogamos nos rios Jordões da vida, porque nós não buscamos uma inspiração nos locais corretos. Nós buscamos inspirações nos super-heróis da Marvel, da DC. Nós buscamos inspirações nos blogueiros do Instagram, nos YouTubers. Não que a gente não possa admirar. Eu tenho meu herói favorito, mas ele não é minha inspiração de fé. Precisamos buscar homens e mulheres que nos inspirem a fé. Homens e mulheres no qual a gente olhe para eles e diga: poxa, eu quero ser um crente igual a fulano de tal. Eu quero ser um cristão igual a fulano de tal, porque ele tem uma fé madura, ele é maduro espiritualmente. Ele não é perfeito. Nunca seremos perfeitos aqui nessa terra, apenas quando Cristo voltar. Mas enquanto nós ficarmos buscando referências nas redes sociais, nos filmes de Hollywood, nos atores, nas atrizes, nos blogueiros, nos YouTubers, jamais nós conseguiremos amadurecer na fé.
quando chegar a hora da crise em meio ao Jordão, estes homens não vão poder nos ajudar a atravessar esse rio. Esses homens não vão poder ajudar a fortalecer a nossa fé. Então a primeira coisa que nós precisamos extrair dessa passagem, se nós queremos andar com fé nessa jornada cristã, atravessando o Jordão da vida, é ter pessoas com quem nós podemos nos inspirar e imitar e crescer espiritualmente. A segunda instrução que nós temos aqui é lembrar-nos das promessas que Deus nos fez e nos firmar nelas. Veja comigo o versículo 12 e 13. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhe dará esta terra. A segunda coisa que Josué fez foi assegurar o povo acerca das promessas de Deus. É como se Josué, ele estivesse agora ali dizendo para o povo o seguinte: olha, Deus prometeu que a terra ela é de vocês. Deus, ele é o Senhor e soberano de todas as coisas, de todo o mundo. O Deus que criou tudo isso é dono de todas as propriedades do mundo. Está dando agora para vocês a terra que ele prometeu. Lembre-se da promessa dele. Lembre-se do que ele prometeu. Tudo que ele prometeu tem se cumprido até agora, e ele vai continuar cumprindo a sua promessa. Convém lembrar aqui, irmãos, que a essa altura o livro do Pentateuco, ou seja, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, ele já havia ali já praticamente sido todo escrito. Não todo, mas boa parte dele já estava escrita e disponível para o ensino do povo. Então essas promessas que Deus fez, elas estavam registradas no Pentateuco. Muito provavelmente é o livro mencionado em Josué 1:8, quando Deus fala: olha, não afaste a tua boca do livro desta lei. Ou seja, tudo aquilo que já havia sido escrito. Então Josué faz o povo olhar para a palavra de Deus e lembrar daquilo que Deus prometeu. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos na nossa peregrinação nessa terra, e uma das maiores lutas que nós travamos quando nós estamos diante de um Jordão na nossa vida, é de permanecer consciente das promessas e daquilo que Deus nos falou na sua palavra. A Bíblia, ela nos oferece princípios que podem ser aplicados na nossa vida em qualquer tipo de situação. E o nosso desafio é poder lembrar dessas promessas, é lembrar dessas palavras naquele momento. O povo estava diante de uma impossibilidade, atravessar um rio. Muito provavelmente alguém deve ter olhado assim e dito: poxa, lá no Mar Vermelho tinha um exército atrás, né? Beleza, o Senhor abriu, mas aqui é um rio, a gente está tranquilo aqui, como é que a gente vai atravessar isso aqui, Josué? Não tem barco, nem todo mundo sabe nadar, não dá para levar os idosos, não dá para levar as crianças, e aí? Como é que fica, Josué? O Senhor não prometeu a terra, chega aqui, tem um rio para a gente atravessar. Josué relembra ao povo de Israel que Deus prometeu que daria aquela terra. Se Deus prometeu que daria aquela terra, Deus daria um jeito de fazer o povo chegar àquela terra. Nem que o povo fosse voando, levitando por cima do rio para o outro lado do Jordão. Quando as dificuldades, quando as lutas, seja vinda de qualquer um daqueles inimigos que eu citei no começo, o mundo, a carne, o diabo, vierem sobre as nossas vidas, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perguntar: o que é que a Bíblia diz acerca disso que eu estou enfrentando? Paulo, Jesus, Moisés, Josué, Davi, todos aqueles heróis da galeria da fé, será que eles passaram por algo semelhante? O autor de Hebreus vai dizer que Cristo é o nosso perfeito sumo sacerdote, porque ele passou, ele provou as dificuldades, as tentações, as lutas da vida, e ele pode interceder e nos socorrer na hora que nós precisamos. Quando vierem as lutas,
Como é que a Bíblia ela me orienta a vencer, a superar elas? Será que a Bíblia ela traz algum exemplo de fato que me ajuda a resolver esse problema, que me ajuda a superar esse problema aqui? Note, meus irmãos, que o tempo ele passa, mas os problemas que afligem os seres humanos, eles não mudam, eles permanecem o mesmo. E Deus nos deixou a sua palavra para nos ajudar em todos esses momentos. Precisamos olhar para ela, para compreendermos qual é a real origem do nosso problema. O que Deus quer nos ensinar com esse problema? Para que Deus está nos preparando diante desse problema, diante desse desafio? Veja que ali no Jordão, às margens do Jordão, o povo estava sendo desafiado por Deus a confiar na promessa do Senhor, a confiar que eles chegariam ao descanso. Nós somos chamados a confiar na palavra de Deus, de que Ele voltará para buscar a sua igreja e nos dará o eterno descanso que nós tão sonhamos alcançar. Foi exatamente o que Josué ele fez aqui. Josué ele fortalece a fé daquele povo usando a palavra. Ele pega o livro da lei e ele fala: Deus vai dar essa terra a vocês. Ele prometeu a Moisés. Imagino Josué ali, gente, Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Então não fiquem assustados, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Aproveitem aí o maná que está caindo do céu, né, que nem Augusto Nicodemos uma vez disse. Prepara aí um empadão de maná, né, um empadão de cordonizes, e vamos se preparar para atravessar o rio. Lembre das promessas de Deus. Ele é fiel à sua palavra. Deus ele é fiel à sua palavra. Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Mas aí tem um problema. O povo sabia das promessas de Deus porque eles tinham a lei, eles tinham a palavra, eles tinham homens que os instruíam de acordo com a lei. Mas como é que nós vamos relembrar das promessas do Senhor se nós não lemos a Bíblia? Como é que nós vamos ter a nossa mente firmada, ter o coração confiante naquilo que Deus faz na nossa vida se nós não conhecemos a palavra dele? Nós cantamos na última música: tua forte mão guarda os meus dias. Mas como é que eu posso ter a certeza de que a forte mão do Senhor guarda os meus dias se eu não me alimento da palavra que testifica que a forte mão do Senhor guarda os meus dias? Josué ele relembra aqui que para termos um coração confiante nessa caminhada diante dos rios Jordões da nossa vida, nós precisamos olhar para a palavra e lembrar das promessas que o Senhor nos deu, nos deixou, promessas de consolo, promessas de ajuda, promessas de paz que excede todo o entendimento. É certo que o Espírito Santo ele nos traz à tona coisas que estão guardadas na nossa mente. Mas como é que essa iluminação vai chegar se a nossa mente está vazia da palavra de Deus? Como é que nós teremos um coração tranquilo se a nossa mente, o nosso coração não está firmado na palavra de Deus? Esta que Ele deixou para conduzir a nossa caminhada. A melhor maneira de nos prepararmos para atravessarmos um rio Jordão quando ele se deparar, quando estivermos diante de um na nossa vida, é encher a nossa cabeça com a Escritura, é encher o nosso coração com a santa palavra de Deus, com as promessas de Deus, com aquilo que Ele nos diz, aquilo que Ele nos orienta. Buscar a palavra de Deus, conhecer a Ele na palavra. Nós cantamos na primeira música, uma música que ela exalta os nomes de Deus. Hoje de manhã eu tive um momento com o pessoal de louvor e eu falava justamente a questão dessa música. Será que essa música é só uma música que fala de forma poética e bonitinha os nomes de Deus? Esses nomes pelo qual Deus ele se apresenta não só são nomes bonitinhos no hebraico, mas são nomes que revelam os atributos e o caráter imutável de Deus.
Jeová Jirê, o Senhor é a minha provisão. Quando Abraão está caminhando com Isaac rumo ao Monte Moriá, Isaac, olha, pai, tem o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, cadê o sacrifício? Meu filho, o Senhor proverá o sacrifício. E Deus proveu o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, que foi Cristo Jesus. E quando nós cantamos Jeová Jirê, nós lembramos do Cordeiro, que foi a provisão do Senhor para as nossas vidas. Jeová Rafá, aquele que cura toda dor, é o Senhor que cura a dor. É o Senhor que cuida de nós. Mas como é que a gente pode conhecer esses atributos de Deus? Como é que a gente pode conhecer verdadeiramente a Deus para termos uma vida confiante e alicerçada nas suas palavras? Através da Bíblia, através da sua santa lei. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Parece até clichê, né, de pastor, de professor de teologia: irmãos, leiam a Bíblia, irmãos, leiam a Bíblia. Mas não tem outro meio. Qualquer área profissional que você venha desenvolver, você precisa de um referencial, você precisa de um manual de como executar aquilo dali. Mas parece que na vida cristã nós ignoramos esse manual que é a Escritura. Parece que nós achamos que podemos caminhar e viver sem essa orientação aqui. Veja que no começo do capítulo, Deus ele deixa claro para Josué: olha, não se afaste do livro da lei. Não se afastem do livro da lei. A terceira instrução que nós temos para a nossa peregrinação é: tome as providências cabíveis e possíveis para a travessia. Veja mais uma vez o versículo 11. Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tomem posse dela. A terceira providência que Josué dá ao povo é deles prepararem comida, tá? Mas o que é que tem a ver preparar comida com a nossa peregrinação aqui na terra? Quer dizer que agora eu vou ter que estar preparando comida para andar como um cristão aqui? Não é bem isso, você vai entender. Ali, até esse momento aqui, os israelitas ainda comiam o maná do céu. O maná caía, ficou sustentando o povo durante 40 anos. No entanto, a ordem de Deus foi que quando eles chegassem na terra prometida, eles iriam comer do fruto da terra. Ou seja, o maná não ia cair mais do céu. Agora eles iam precisar plantar, colher, cultivar tudo que a terra que eles iriam tomar iria dar a eles. Então o que Josué estava dizendo aqui era o seguinte: olha, o maná vai acabar. Por isso, vocês devem preparar e guardar comida para a travessia, que vai ser daqui a 3 dias, tá? E se preparar para o tempo que a gente ficar lá até se estabelecer. Ou seja, o desafio ali era fazer um grande empadão com aquele maná, né? Às margens do Jordão, antes de atravessar o rio, para sustentar uma multidão, um monte de gente ali. Então, o povo tinha que se preparar. Aquele povo, ele não podia fazer balsa, ele não podia preparar, ele não podia fazer balsas, barcos, pontes. Mas o que eles podiam fazer? Preparar marmitas. Então vamos preparar marmitas para a nossa travessia. O que isso tem a nos ensinar na nossa caminhada cristã? É que nós sempre teremos algo a fazer. Se nós estamos diante de algum desafio, vamos pedir ajuda. Se estamos sendo tentados, vamos buscar a palavra, vamos orar. Se estamos querendo entregar os pontos, vamos conversar com alguém, vamos gritar por socorro, vamos clamar. O rio estava transbordando ali. O povo estava ali às margens, sem saber o que fazer. E Josué dá orientação para eles: preparem a marmita, preparem a comida para a caminhada. Nós podemos fazer algo. O grande problema é que muitas vezes a gente quer seguir sozinho. Muitas vezes a gente pensa que a vida cristã
é uma vida sendo um lobo solitário, caminhando sem pedir ajuda quando nós estamos num momento de dificuldade, caminhando sem pedir ajuda quando nós estamos num momento de tentação, num momento de aflição. A Bíblia nos ensina que nós temos algo a fazer nessa caminhada. Então busque ver aquilo que Deus te orienta acerca do que fazer nessa caminhada. Se Deus está te orientando a fazer marmita, então faça a marmita para a sua caminhada. Deus, ele vai abrir o Jordão para o povo passar, mas o povo precisava de comida. Sempre há algo para nós fazermos: buscar ajuda, buscar aconselhamento, uma conversa, uma oração, um jejum. E o principal, lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, nos colocar aos pés da cruz, clamando pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E a quarta instrução que nós temos aqui é buscar a comunhão dos irmãos, é usar a comunhão dos irmãos na caminhada. Olhe comigo o versículo 12 até o versículo 15. Lembre-se do que Josué falou aos rubenitas, aos gaditas, à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará a terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhe deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. A quarta instrução que Josué ele dá aqui ao povo é assegurar a unidade e a cooperação de todas as tribos de Israel nessa travessia do rio Jordão. Veja, se a gente for lá para Deuteronômio, nós vamos ver que Israel chega às margens do Jordão sob a liderança de Moisés. Ali haviam povos que habitavam aquela região. Todos os israelitas juntos venceram aqueles povos e tomaram aquelas terras ali. Depois disso daí, duas tribos se dirigiram a Moisés dizendo que queriam ficar daquele lado ali do Jordão, porque eles haviam vencido os povos, a terra era boa para cultivar o gado, eles já estavam ali assentados, então não queriam ter todo aquele processo de levar as coisas para o outro lado, eles queriam ficar ali. Moisés permitiu que eles ficassem ali, naquele lado da terra, daquele lado do Jordão, sobre a condição de que eles fossem ajudar as demais tribos que iriam atravessar o rio na guerra. E quando eles atravessassem o rio, ajudassem os seus irmãos das outras tribos na luta contra os povos da margem oposta. E aí Josué aqui, ele relembra esse trato que as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés fez com Moisés, esse acordo que havia feito ali. Então Josué, ele não queria apenas aumentar o número de soldados para a sua investida militar. Havia ali um sentido espiritual de que todo o Israel, ele é povo de Deus. Não havia divisão de tribo ali, todos eram um povo só. Por isso todas as tribos deveriam estar juntas, se ajudando mutuamente na luta pela terra prometida. Josué, ele queria despertar ali nos israelitas esse conceito de união, de comunhão, de amor, de solidariedade. Vocês já têm a sua terra, ele estava dizendo ali para as demais tribos, vocês vão ficar aqui, mas os seus irmãos ainda têm que conquistar a deles. Então vocês vão ajudá-los, todos vocês lutarão, porque o povo de Deus é um só. Todos nós somos um corpo, conduzidos pelo cabeça que é
Cristo. Precisamos ter essa mesma mentalidade aqui, de que somos um povo só, então nós precisamos ajudar uns aos outros nessa caminhada. Se eu sou mais forte espiritualmente, eu vou ajudar aquele que é mais fraco. Se eu tenho mais entendimento nisso, eu vou ajudar aquele que tem menos entendimento. Se eu vejo que o meu irmão está desanimado na fé, eu vou ajudar ele a fortalecer a fé. Era essa a ideia aqui. Outro ponto aqui é que Josué ele prepara o povo para essa travessia, assegurando a obediência de todas as tribos. Os versículos 16, 17 e 18 vai mostrar justamente isso daí. Não era somente um pedido de acordo com o tratado, mas era uma obediência à lei do Senhor. Nós somos um corpo e precisamos viver como um corpo, não somente por um acordo entre cavalheiros, mas é porque a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela diz que nós somos um corpo. Nós precisamos andar como um corpo. Na igreja do Senhor, é preciso a cooperação mútua, a ajuda mútua na travessia dos Jordões da vida. A ordem era clara ali para o povo: não deixem ninguém para trás. Os valentes vão na frente, abrindo o caminho, guardando as mulheres e as crianças, e os demais seguirão. Somos um só povo. É essa a razão de nos reunirmos todos os domingos aqui, todas as quartas-feiras ou qualquer outro dia de reunião, em culto a Deus. Fazemos parte de uma comunidade de pessoas salvas pela graça, de pessoas que temem o mesmo Deus, de pessoas que compartilham a mesma fé. Temos personalidades diferentes? Temos. Temos jeitos diferentes? Temos. E às vezes isso provoca atrito? Sim, provoca. Mas a graça, aquilo que nos une, deve ser maior do que os nossos atritos, deve ser maior do que as nossas diferenças de personalidades, porque somos um só povo. Quando chegarmos a Nova Jerusalém, não vai haver divisão, seremos um só. Nós estaremos compartilhando a eternidade uns com os outros. Você já parou para pensar que a pessoa que está do seu lado, você vai compartilhar a eternidade com ela? Você vai estar a eternidade junto com ela. Então precisamos aprender a viver isso agora. De forma imperfeita? Sim, de forma imperfeita. Mas visando justamente esse momento em que o Jordão se abrirá e nós chegaremos à terra prometida. Qual é a conclusão que nós tiramos desse texto de Josué? Há pelo menos algumas lições importantes a serem aprendidas com essa passagem que nós estudamos. Primeira coisa, que Josué, ele é um tipo de Cristo. Na teologia nós damos o nome de tipificação. Então Josué era um tipo de Cristo. Ele apontava para algo acerca da pessoa e da obra de Cristo. E o Novo Testamento vai reconhecer isso daí. E assim como Josué estava conduzindo o povo à terra prometida, Cristo, como nosso Senhor, como nosso comandante, Ele nos conduz à pátria celestial, aonde nós encontraremos um descanso verdadeiro. Abra comigo Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 8 e 11. Hebreus 4, 8 a 11. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Josué, ele tipificava Cristo aqui. Da mesma forma que ele conduziu Israel ao seu descanso, apesar de que esse descanso ainda não era o descanso final do povo, porque lá na Canaã eles tiveram que lutar, ainda tiveram inimigos cercando eles, a mesma coisa em nós. Ainda não chegamos na Nova Jerusalém, nós ainda estamos caminhando, enfrentando diversos inimigos nessa caminhada. Cristo, ele é o nosso capitão que nos conduz à pátria celestial. Todos nós chegaremos a esse descanso que a Bíblia fala. Resta um descanso para o povo. Cristo é o nosso mestre, o nosso líder. A Ele nós seguimos, a Ele nós amamos, a Ele nós nos submetemos. É Cristo quem nos conduz a esse descanso. É Cristo que nos conduz nessa caminhada da fé. É Ele que nos orienta. É Ele que chega e diz: olha, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É Ele quem diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. É Ele quem disse: esperem, pois eu voltarei para buscar a minha igreja. E quando Ele vier buscar a igreja, então nós entraremos no descanso eterno. E poderemos adorá-lo pessoalmente por toda a eternidade. Outra lição que nós podemos extrair é a importância do preparo espiritual para esse momento. Muitos de nós fracassam na vida cristã porque não têm o preparo espiritual adequado, porque não buscam o preparo espiritual. Quando a crise vem, geralmente pega desprevenido, e a gente não sabe como reagir. Pense nos diversos problemas que atingem inúmeros crentes: problemas conjugais, desemprego, doenças, mortes, e muitos acabam naufragando na fé, acabam abandonando a fé, acabam dando as costas para Deus, porque não se prepararam espiritualmente, porque não seguiram as instruções que o Senhor deixou na sua palavra, não seguiu essas instruções que nós vimos aqui em Josué, não buscaram ajuda, não buscaram relembrar as promessas, não buscaram fazer algo para ser socorrido, não buscaram a ajuda da igreja. Muitas são as advertências bíblicas a respeito disso. Mateus 26, 41, Jesus vai dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10, 12, Paulo vai dizer: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Nós não somos super-homens, nós não somos super-heróis da Marvel, da DC. Nós somos homens e mulheres falhos, sujeitos a cair, sujeitos a fraquejar, e precisamos estar espiritualmente prontos para o dia mau. Nós não sabemos quando ele vai chegar. Alguns domingos atrás eu preguei sobre Jesus andando sobre as águas. Veja que há 2 momentos nos relatos dos evangelhos em que os discípulos são pegos desprevenidos por uma tempestade. Uma, Jesus estava no barco, na outra não. E nas duas eles se desesperaram, porque eles não estavam espiritualmente preparados para aquele momento ali. Precisamos estar espiritualmente preparados para as lutas que nós enfrentaremos durante a nossa caminhada. Deus nos deu a sua palavra, deu o seu Espírito, nos deu a igreja, líderes, para nos instruir e nos preparar nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Então, que a gente não perca tempo
enchendo a nossa mente com coisas que não vão nos ajudar espiritualmente. Que nós não percamos tempo enchendo a nossa mente de falsas inspirações para a nossa vida. Que nós possamos reservar tempo para buscarmos a Deus na palavra, para buscarmos a Deus em oração, para ter comunhão com os irmãos. Que nós possamos procurar pessoas sábias, que andem com Deus, para inspirar a nossa caminhada. Porque cedo ou tarde, nós iremos nos deparar com o Rio Jordão na nossa frente, transbordando. E nós só poderemos atravessá-lo se nós estivermos preparados. Que o Senhor possa nos dar graça para vivermos a sua palavra. Que o Senhor possa nos dar graça para nos fortalecer na sua lei. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome pela tua santa palavra que foi exposta. Muito obrigado porque o Senhor deixou registrado, Senhor, esse momento histórico na vida do povo de Israel, em que eles se encontram diante do Rio Jordão, diante de uma impossibilidade, esperando atravessar para chegar à terra prometida. Assim é a nossa vida, Senhor. Nós caminhamos rumo à Nova Jerusalém, e nessa caminhada nós encontramos inúmeros rios Jordões. Que o Senhor fixe na nossa mente e no nosso coração essas instruções, para que quando nós chegarmos no dia de estarmos à margem de um rio Jordão, nós possamos atravessá-los confiantes na tua promessa, confiante de que o Senhor nos ajudará. Senhor, que o Senhor possa colocar em nosso caminho homens e mulheres que nos inspirem a vivermos de maneira correta, temente, a nos inspirem a viver de maneira fervorosa a tua palavra e a vida cristã, Senhor. Pai, que tu nos ajude como igreja a aprofundarmos a comunhão dos santos, a buscarmos a ajuda mútua uns dos outros, a ajudarmos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a lembrar das tuas santas promessas, da tua palavra que é viva e eficaz. E que o Senhor nos ajude a chegar a esse descanso prometido pelo teu Filho na Nova Jerusalém. Esse descanso que todos nós ansiamos chegar um dia. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.